Olá, futuras enfermeiras e técnicos de enfermagem do Brasil, tudo bem com vocês? Que bom, meus amores, eu me chamo Priscila e hoje eu vim conversar aqui com vocês a respeito de suporte básico de vida. Sim, atendimento pré-hospitalar, né? O vídeo anterior eu falei então sobre o XABCDE do trauma, né? Onde eu trouxe para vocês o que significa cada letra. Então hoje eu venho falar com vocês a respeito ainda do atendimento pré-hospitalar em relação ao suporte básico de vida. Tá, então depois a gente vai ter um vídeo falando do suporte avançado de vida, mas esse é o suporte básico de vida, então, que ele consiste, então, no atendimento básico, né, procedimentos básicos, né, a pessoas adultas em parada cardiorrespiratória, tá, gente? A finalidade, então, é a gente recuperar a circulação espontânea do paciente, né, e fazer a manutenção, então, da perfusão, né, cerebral, que o quê? O que significa isso, gente? Que o sangue continue oxigenando, que o oxigênio chegue até o cérebro do nosso paciente, né? Então, a gente quer que o fluxo sanguíneo continue fluindo no cérebro, né, de maneira que seja oxigenado o cérebro daquele paciente, né? A nossa maior preocupação é que o paciente continue, então, recebendo oxigênio no cérebro, né, gente? Então, a gente vai estabelecer, né, ou restabelecer um ritmo cardíaco espontâneo do nosso paciente, tá, gente? No que se aplica aos pacientes? Esse fluxo que a gente tá falando, restabelecer a perfusão, restabelecer a oxigenação, a gente tá falando em um paciente que esteja em parada cardiorrespiratória, tá? Então, a responsabilidade de quem nesses procedimentos, tá? É o médico, né? O enfermeiro, o fisioterapeuta e o técnico de enfermagem. Essa é a equipe que compõe o suporte básico de vida, tá, gente? Nem sempre vai ter o fisioterapeuta, mas no mínimo tem que ter o médico, o enfermeiro e um técnico de enfermagem, tá? Isso é o básico, mas seria interessante que tivesse o fisioterapeuta também. Quais as contraindicações, então, desses procedimentos, tá? Em pacientes que já estejam em estado terminal. Então, a gente não vai reanimar paciente que já está em estado terminal, que a gente sabe que não vai ter como converter aquele quadro, tá, gente? Pacientes em estágio final de câncer, né? Que não tem como reverter o quadro, ou, né? Não tem o que fazer, né, galerinha? Então, quais os recursos que a gente vai usar? Qual é a nossa equipe? Nossa equipe, então, ela é multidisciplinar, né? Ela tem que ser composta, no mínimo, por um técnico de enfermagem, um enfermeiro, um médico, né? E um fisioterapeuta, caso a gente consiga, tá, gente? Seria ideal. Porque hoje vocês veem, se vocês forem ver a questão da UTI, os fisioterapeutas, eles estão bem ativos nessa questão de intubação orotraqueal, no manejo do paciente grave, né? Então, ele também deve estar presente no suporte básico de vida, ou seja, no atendimento pré-hospitalar do nosso paciente. Quais são os materiais que a gente tem que utilizar no nosso procedimento? Óculos de proteção, né, para todos os socorristas, tá? Para todos, né? Porque não sei se vocês sabem que geralmente o motorista alguns, né, dos motoristas, eles também estão habilitados a ajudar no nosso manejo, né? Alguns têm a habilitação de técnico de enfermagem, às vezes. Então, todos têm que estar paramentados, tem que ter o seu EPI, né? A gente vai usar luvas de procedimento e capote, então, para todos os socorristas, tá, gente? Todos vão utilizar capote, tá? O material que a gente vai utilizar, né, é um material de acesso vascular, que é para preparo de infusões, né, de soro, para manter veia, tudo isso, medicações para dor, tudo isso. Se for necessário administrar uma adrenalina, algo do gênero, a gente já tem, então, esse acesso vascular. Então, como é que a gente vai fazer esse acesso? A gente tem que ter uma agulha, né, sob catéter,
Geralmente a numeração é de 14 a 20, tá? O número no caso a numeração desse gelco, né? A agulha para punção intraóssea, né? Que é muito utilizado nesses atendimentos pré-hospitalar, a gente vai usar de 13 a 20, é o calibre delas, tá? Extensor intravascular de 2 vias, né? Que é o extensor para soro, para medicação. Um extensor de dispositivo intravascular de única via, tá? A gente vai usar garrote, né? Que serve pra gente garrotear o braço do nosso paciente, pra gente conseguir achar ali uma melhor veia, né? Pra gente poder puncionar. A gente vai usar dânulas também, que são as dânulas de vias, né? A gente vai usar, então, seringas de 1, 3, 5, 10 e 20 ml, tá, gente? De 1 ml, de 3 ml, de 5 ml, de 10 ml, de 20 ml. A gente vai... esses são os materiais que a gente precisa ter. E agulha para aspiração, tá, gente? A gente vai ter também, que é o material de emergência, a tábua de reanimação, né? Que é a tábua rígida, né? A gente vai ter desfibrilador bifásico manual, né? Que vai ser utilizado manualmente, não é aquele que é utilizado, que é utilizado automático, não é o manual, né? Que a gente vai programar e vai fazer ali vai aplicar o choque no paciente. Então, gel condutor para o desfibrilador, isso é muito importante, jamais pode esquecer, gente, porque a gente pode causar queimadura no paciente, e queimadura grave, tá? Então, a gente tem que ter o gel condutor ali. A gente vai ter também algodão, até porque o gel, ele serve para conduzir a onda para o coração do paciente, né? Então, vai ser utilizado um gel que já é condutor por causa disso. E a gente também mantém ali a proteção, né, gente? A gente vai usar algodão com gás estéreo. A gente tem que ter catéter nasogástrico de 12 a 18, a numeração. A gente tem que ter os coxins, tá? Que vai fazer a proteção cervical do nosso paciente, né? A gente vai ter que ter lanterna, né? Pra gente poder utilizar na reação pupilar, né? Pra gente poder olhar a garganta, né? Boca, vias aéreas, nariz, tudo, né? E a gente precisa também... caso precise ser entubado, se o paciente precisar de suporte ventilatório, a gente vai precisar de tubos orotraqueais, tá? De 6 e 8, de 6, que é o mínimo, até 8,5 milímetros, tá? Com balonete, tá? Kits de laringoscópio, lâminas, tá? Retas e curvas, tá? A gente vai utilizar. Que mais? A gente vai ter dispositivo de reservatório, válvula de máscara, né? A gente preferencialmente tem que usar a válvula de escape de segurança, tá, gente? Isso é muito importante, preferencialmente, tá? Às vezes pode não ter, então a gente... mas preferencialmente seria isso ideal utilizar. A gente vai usar a sonda de aspiração do número 12 ao 18. Isso são materiais, gente, que a gente pode vir a utilizar, tá? Não é que a gente vai utilizar. Mas a gente precisa ter todos os tamanhos, porque são pacientes diferentes, com tamanhos diferentes, com idades diferentes. Então, a gente precisa ter todo tipo de material à nossa disposição, preparado, tá? A gente vai ter, então, seringa de 10 ml, tá? De bico de preferência, tá? A gente vai ter que ter uma fonte de oxigênio com conexão, né? Dispositivo de máscara e... dispositivo de máscara, válvula e bolsa, tá? E fonte de vácuo também, tá, gente? A gente vai ter que ter borracha de aspiração ou coletor de secreções de vias aéreas, né? A gente vai ter que ter máscara laríngea, tá? Pra fazer, essa é uma outro tipo de intubação, que daí é feita com máscara laríngea. Inclusive, enfermeiros,
o enfermeiro tá habilitado, se tiver, claro, o curso, tudo, de fazer essa intubação com máscara laríngea. Então, fiquem ligados, vocês aí que gostam dessa parte de pré-hospitalar, os enfermeiros podem fazer a intubação, então, com máscara laríngea, tá? A gente tem que ter álcool 70, né? Clorexidina alcoólico 50%, 0,5%. A gente tem que ter, então, fixação de dispositivo intravascular, ou material equivalente, tá, gente? Se a gente não tiver, a gente tem que ter fixador para adulto, para traqueostomia, a gente tem que ter material ou material equivalente. Tudo ou material a gente tem que adaptar, né, gente? É aí que a gente faz as adaptações, tá? A gente tem que ter fixador para tubo também, né? Orotraqueal e material também com finalidade equivalente. Se não tiver, a gente tem que ter sempre um alternativo, tá, gente? Fixador de catéter, então, nasogástrico, tá? Ou material equivalente, tá? Tudo a gente, se não tiver, tem que adaptar. Se não tiver, tem que adaptar, mas tem que ter alguma coisa, tá, gente? A gente tem que ter, então, um monitor de multiparamétrico, porque esse monitor ele vai nos dizer frequência cardíaca, frequência respiratória, saturação, temperatura, tudo ali. Então, a gente precisa desse monitor para monitorizar o nosso paciente, tá? A gente vai ter eletrodos, a gente vai ter capnógrafo, a gente vai ter cronômetro, tá? Tudo isso a gente precisa ter para atender uma parada cardiorrespiratória. A gente vai precisar de escada também, tá? Como vai ser feitas as etapas, então, desse atendimento, tá, gente? Para que a gente tenha um atendimento adequado para o nosso paciente em situações de emergência, é necessário que o atendimento, ele siga algumas etapas, tá, gente? Então, a gente tem que ter um rápido reconhecimento da situação de emergência, tá? E a ativação do nosso resgate. Então, a gente tem que ter isso em mente. A gente tem que começar a RCP imediatamente, tá? Então, a gente tem que ter a desfibrilação, tem que ser imediata, caso seja necessário, suporte avançado imediato, caso seja necessário. E a gente precisa ter um suporte pós-parada cardiorrespiratória, tá? Eu vou trazer um vídeo falando o que a gente tem que fazer na PCR, após PCR, tá, gente? Também, que eu acho muito importante. Então, primeiro, a gente vai fazer a identificação, tá? A incapacidade, então, do paciente de responder. A gente deve dar, então, leves tapas, tá? No pé, na planta do pé, se for criança, tá? E chamar com nome, com voz firme, tá? A gente tem que chamar para ver se o paciente vai nos responder. A gente tem que ver se o paciente, ele tá sem respiração ou apenas gaspeando, tá? Aquela respiração... Sabe? Aquela respiração assim. A gente tem que observar o padrão ventilatório desse paciente por 10 segundos no máximo, tá? Simultaneamente com o pulso, tá, gente? Aí você pode usar o carotídeo, preferencialmente é o carotídeo, tá? Mas caso seja imperceptível o carotídeo, você pode utilizar os outros pulsos, tá? Isso é muito importante, tá, gente? Ou femoral, preferencialmente carotídeo ou femoral. Em casos de apneia, então, ou GASP, né, que é aquela respiração que o paciente demora a responder, tá? Ou pulso, ou em casos, então, assim, que o nosso paciente ele tenha apneia ou GASP, com pulso e sem cianose, a cada 3 a 5 segundos a gente vai checar o pulso do paciente, tá? A cada 3 ou 5 segundos a gente vai checar o pulso do nosso paciente. A gente vai, então, checar também de 3 a 5 segundos, a gente vai checar de 2 em 2 segundos, o pulso a cada 2 minutos. Caso evolua, então, para ausência de pulso, a gente vai pular, então, para a próxima etapa, tá, gente?
Então, se o paciente ele entrar, então ficar sem pulso, a gente vai solicitar então ajuda simultaneamente com o início da próxima etapa, tá? A gente vai colocar o paciente então na tábua rígida, tá? Para fazer a RCP, abaixo do dorso do paciente, assim que possível, tá? A gente vai então identificar a PCR e avaliar, tá? Se a gente tiver dúvida sobre iniciar a ressuscitação então cardiopulmonar, a gente vai iniciar sempre com as compressões, tá? Torácicas, seguindo da abertura das vias aéreas, tá, gente? Isso é muito importante. E respiração. A gente vai fazer as compressões, então, elas têm que ter um ritmo de 100 a 120 compressões torácicas por minuto. Caso o socorrista ele esteja sozinho na cena, tá? Que digamos que alguém passou mal na parada e naquela parada tinha um socorrista, tá? Habilitado, ele vai fazer 30 compressões torácicas, tá? Ele vai fazer então 30 compressões torácicas por minuto, tá? Se ele estiver sozinho. Tá? Isso é muito importante. Aí, o que ele vai fazer? 30 compressões torácicas seguidas de duas ventilações. Aí, depois, tu tem que trocar, né, com o socorrista a cada 5 ciclos, se possível, tá? Caso tenham, então, 2 socorristas ou mais, a gente vai fazer, deve fazer as compressões e outro deve carregar e prover a abertura das vias aéreas e realizar, então, as ventilações. A abertura de via aérea se dá através, então, da remoção do corpo estranho que estiver impedindo que o paciente consiga respirar, tá? E a hiperextensão da cabeça. Hiperextensão da cabeça. Tá? A gente vai posicionar, então, adequadamente o dispositivo, né? Que geralmente é o ambu, bolsa, válvula, máscara, com tamanho ideal para o nosso paciente. Então, a gente tem que avaliar o tamanho ideal para ser utilizado, tá? A técnica, então, dos 3 Cs. Então, é segurar a máscara com o indicador polegar, indicador e polegar, tá? A máscara. Indicador, desculpe, polegar, indicador e polegar. A gente vai ir com os demais dedos no queixo do paciente. A gente vai segurar a máscara, então, com, indicador e polegar, a segurar a máscara no rosto do paciente, que pegue, então, nariz e boca, né? Então, a gente vai fazer isso e a partir daí, quando a gente posicionou corretamente, a gente vai administrar as ventilações, tá? Em 1 segundo. Aí, assim, logo que possível, tá? A gente vai posicionar o carrinho de ressuscitação cardiopulmonar próximo do paciente, né? Do leito ali. Colocar o gel condutor nas pás, né? Do desfibrilador e avaliar o ritmo do paciente. Caso seja indicado choque, em casos, por exemplo, de taquicardia ventricular, o paciente ele não tá totalmente parado, ele tem pulso, só que o pulso dele tá taquicárdico, tá? No caso, ele tá, então, com taquicardia ventricular, sem pulso, tá? Ou em fibrilação ventricular. Então, a gente vai administrar logo que possível. A carga inicia-se, então, com 200 joules, tá, gente? Bifásico ou 360 joules monofásico, tá? Após o choque, então, tá? Ou em caso de choque não recomendado, a gente vai retornar às compressões torácicas, tá? E reavaliar o ritmo do nosso paciente. Então, a gente deu o choque, o paciente não estabilizou, a gente vai continuar com as compressões, tá, gente? E trocar o socorrista, tá, de posição a cada 5 ciclos,
tá? A gente vai permanecer, então, reanimando até a recuperação da circulação espontânea daquele paciente, tá? E a chegada de um socorro especializado, que já é o suporte avançado de vida, tá, gente? E a transferência do nosso paciente, então, para uma unidade de internação, ou se constatado pelo médico o óbito do paciente, tá, gente? Então, a gente vai acompanhar, né, iniciar o suporte avançado de vida, né, após o primeiro ciclo, ou logo que possível, tá, gente? E após o restabelecimento da circulação do nosso paciente espontaneamente, a gente tem que cuidar, então, considerar os cuidados de pós-PCR, tá? Então, esses cuidados, eles a internação do paciente em UTI, hipotermia terapêutica, né, capnografia, acesso venoso central, infusão contínua de drogas vasoativas, né, entre outros cuidados. Então, eu vou trazer para vocês esses cuidados de pós-PCR também. Então, assim, gente, então essa foi a nosso vídeo de hoje referente a suporte básico de vida. Espero ter sido clara para vocês, espero ter ajudado. Quem tiver mais dúvidas pode me chamar, tá? Eu posso disponibilizar os resumos que eu utilizei hoje no vídeo para vocês, tá? Podem me chamar em box, como vocês vêm fazendo, né? Solicitar ajuda. Sempre que eu puder, eu vou ajudar vocês. Eu sou muito solícita nessa questão, então eu gosto de ajudar. Eu espero que o nosso canal continue crescendo, né? Quero agradecer muito a companhia de vocês nos dias de hoje. Eu tô adorando os feedbacks que eu tô tendo em relação aos vídeos, tá? Tá sendo muito gratificante, tá me trazendo muita vontade de continuar, né? A gente sabe que não é fácil, que a luta é grande, mas eu creio que a gente vai vencer, né? Eu creio que vai dar tudo certo, espero que vocês tenham sorte, quem tá começando estágio, né? Que vocês se saiam bem durante o curso de vocês, né? E o que precisar de mim, gente, eu tô à disposição de vocês para ajudar, certo? Eu queria agradecer, então, mais uma vez a companhia de vocês. Por hoje é isso, gente. Um beijo no coração de cada um de vocês. Agradeço todo o carinho e incentivo que eu tô tendo, certo? E por hoje é isso. Tchau, tchau.